Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar inundando nossos corações essa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no texto de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. Mateus 16, versos de 13 a 20, diz assim a palavra. Amém? Todos encontraram? Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos, para que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Queridos, eu gostaria que repetíssemos todos juntos apenas o verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai Santo, glorifica, Senhor, o teu nome através da tua palavra, Senhor, que ela possa calar profundamente em nossos corações e que encontre guarida neles e vida prática em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há algum tempo atrás, passou um filme aí que foi sucesso nos cinemas, depois a Rede Globo transmitiu diversas vezes esse filme, O Resgate do Soldado Ryan, onde o exército americano monta toda uma estrutura, uma estratégia de guerra para resgatar um soldado que havia ficado lá no campo de batalha. E diversas batalhas são travadas a fim de que o soldado Ryan fosse resgatado, fosse trazido de volta, fosse repatriado novamente aos Estados Unidos da América. E pensando nesse filme, eu estava lendo esse texto e me veio à mente esse filme, e me veio à mente também um chavão muito grande que a gente já ouve há muito tempo aí no seio da igreja, de que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. O exército americano, aquele filme, ele retrata bem como o povo americano trata os seus. Apenas um soldado foi suficiente para que os Estados Unidos travassem toda uma guerra para resgatar aquele soldado de volta à sua pátria. Quando nós olhamos esse texto aqui de Mateus, aqui me parece que pela primeira vez Jesus cita aqui a palavra igreja. Jesus está em meio a mais uma das andanças de seu ministério e ele vem ali operando alguns milagres. Nós vemos que ele está ali foi para as bandas de Cesareia de Filipe, e se a gente observar alguns versos atrás do contexto desse texto, nós vemos que Jesus vem fazendo uma viagem bastante longa. Ele estava em Genezaré, lá no capítulo 14, nós vamos estar vendo isso, no verso 34, onde multidões vêm ao seu encontro e muitos são curados por ele. E lá ele ensina também a respeito da tradição dos anciãos, reinterpreta a lei, e depois ele parte para os lados de Tiro e Sidom. Capítulo 15, já, verso 21, onde ele cura lá a filha de uma mulher cananeia, e em seguida vai para junto do Mar da Galileia, ainda no capítulo 15, verso 29, onde ele sobe num monte e cura muitos enfermos ali.
e passa ali também 3 dias, onde ele realiza a segunda multiplicação dos pães e peixes para alimentar a multidão que o seguia. Ali também ele ensina sobre o fermento dos fariseus e saduceus, que eram 2 correntes teológicas que existiam na época. Agora Jesus está em Cesareia de Filipe, e onde ele procura ficar a sós com os seus discípulos. Depois de tantos milagres, depois de estar ali fazendo essas longas viagens, segundo o Dr. Tasker, da Universidade de Londres, ele diz que esse período aí que compreende o capítulo 14 e o capítulo 16 de Mateus, Jesus leva ali semanas, se não meses, naquelas viagens ali, operando milagres, ensinando, pregando a palavra, curando pessoas, multiplicando pães e peixes. E diante desses acontecimentos, Jesus agora se volta para os discípulos e faz uma pergunta intrigante. O que diz? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles respondem, uns dizem que é João Batista, outros Jeremias, outros Elias ou algum dos profetas que ressuscitou dos mortos. As respostas dos discípulos apontavam para Jesus como um vulto do passado, ao invés de reconhecê-lo ali como uma personalidade ímpar. É que, na verdade, as pessoas naquela época não tinham uma convicção exata de quem era Jesus. Mas aí Jesus pergunta para eles, mas vós, quem dizeis que eu sou? Já que as pessoas não sabiam quem era Jesus ou não tinham uma convicção exata de quem era ele, então ele questiona os seus discípulos. Notem, queridos, que o testemunho mais importante para Jesus não é aquele que vem de fora, não é aquele que vem das religiões, não é aquele que vem das multidões, mas aquele que vem dos seus, daqueles que lhe são íntimos. Para Jesus era importante saber qual era a opinião dos discípulos a seu respeito. Quando Jesus questiona a respeito da opinião dos homens, na verdade ele estava querendo saber o que é que os seus discípulos, o que é que aqueles que andavam com ele, o que é que aqueles que viram nessas últimas semanas, ou quem sabe meses, aqueles milagres, aquelas curas, multiplicação de pães, pessoas sendo curadas só em tocar nas vestes de Jesus, e Jesus questiona, olha, o que é que essas pessoas pensam a meu respeito? Jesus já havia até discursado contra saduceus e fariseus, que eram correntes teológicas da época, ou seja, Jesus tinha passado desde a religiosidade até a prática de seu ministério de milagres. E agora o que era importante para ele era saber o que os seus, mas vós, quem dizeis que eu sou? Qual a sua opinião sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Você já viu ele operar milagres na sua vida? Já recebeu as bênçãos da parte do Senhor? Depois de todo esse tempo andando com o Senhor, alguns aqui talvez já passam lá dos 20, 30 anos de evangelho, outros nasceram no evangelho, alguns mais novos, mas depois de todo esse tempo andando com Jesus, quem é Jesus para você? A resposta de Pedro foi, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Note, queridos, que a pergunta de Jesus é quem diz o povo ser o Filho do Homem. E Jesus se refere ali a si mesmo como sendo o Filho do Homem, o Filho de Deus. Essa expressão aqui, ela aponta para a divindade de Jesus, o contraste entre os homens e o Filho do Homem. Ao passo que Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro não somente reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do homem, mas também afirma que ele é o Cristo. E essa expressão aqui, o Cristo, ela se enche de significado, porque ela aponta para o ministério vicário de Jesus, para Jesus como o Messias prometido, o Redentor do mundo, aquele que viria para morrer pelos pecados. O termo grego, Christos, ele sem um artigo, ele se refere apenas a um nome pessoal. É um nome como João, como Pedro, como Mateus. Mas já com o artigo, Rho Christos, ele aponta para o Messias prometido no Antigo Testamento. É um título. O texto quer dizer o Messias, o ungido,
Então, meus queridos, o que Pedro estava dizendo é que Jesus é aquele que foi prometido por Deus através dos profetas. Jesus é aquele que foi prometido por Deus através dos profetas para a redenção do mundo inteiro. O Cristo, aquele que veio para redimir os pecados dos homens e lhes trazer salvação eterna. O servo sofredor que viria como ovelha para o matadouro, a fim de remir os seus. Aquele que sofreria o castigo que nos traz a paz, como bem profetizou Isaías no capítulo 53. Jesus não é somente o Filho do homem, mas além de ser o Filho do homem, ele é o Salvador, o Redentor, a esperança viva que desceu do céu para trazer consolo aos que perderam as esperanças neste mundo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que está nos mais altos céus, mas também é o Cristo que veio para se relacionar com os homens, para curar as feridas, tanto no corpo quanto na alma, para trazer perdão para os pecados, ainda que eles sejam como escarlatas ou vermelhos como carmesim, o seu sangue o torna mais branco que a pura lã, mais alvo que a neve. Ele é o Filho do homem, é Deus como Deus o Pai, mas também se revela como o Espírito Santo, aquele que veio para nos consolar, para estar conosco todos os dias após a sua ascensão. No capítulo 14, versos 16 e 17 de João, também o verso 26, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Observem, queridos, que Jesus aqui, ele se apresenta como Deus Trino. Ele diz que ele é o Espírito Santo que viria como Consolador para a igreja depois de sua ascensão. Ele diz: ninguém nem o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Jesus estava ali no meio dos seus discípulos. Ele habita convosco e estará em vós. Ele usa o presente dizendo: olha, o Espírito Santo habita com vocês, está aqui com vocês. Sou eu. Agora estará em vós. E ele vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Diante da declaração de Pedro, Jesus afirma: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diante de uma declaração tão forte de Pedro, Jesus diz: olha, não foi carne nem sangue quem tu revelou. Essa é uma revelação que não é humana, é divina. E ele continua dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O jogo de palavras aqui de Jesus, Petros e Petra, tem sido interpretado de diversas maneiras. Mas a melhor maneira de entender esse texto aqui é que Jesus está se referindo à firmeza da fé expressada por Pedro. Ele afirma que é com base nessa afirmação de fé cristocêntrica é que a igreja seria edificada. Não é em Pedro, mas na afirmação de Pedro de que ele era o Cristo, é que a igreja seria edificada. Não é em Pedro, mas em Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Pedro reconhece isso. Mais tarde, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, os versos 4 em diante, ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cristo é a pedra. Me preocupa, queridos, muitas vezes quando eu vejo as pessoas ligando a igreja local a pessoas. Eu lembro que quando fui pastor lá em Surubim, interior aqui do estado, e as pessoas lá, por não conhecerem muito o presbiterianismo, eu era pastor presbiteriano, e por não conhecerem muito, eu cheguei lá, usava cavanhaque, e eu cheguei lá e disseram: olha, essa não é a igreja dos calvinistas? Lá ninguém conhecia a igreja presbiteriana, eu estava lá plantando uma igreja. Essa não é a igreja dos calvinistas?
Não é a igreja do cavanhaque, porque estavam lembrando do Caio Fábio, que na época era presbiteriano e também usava cavanhaque. Essa não é a igreja do cavanhaque. Meus queridos, comunidade cristã, essa não é a igreja do reverendo Martorelli, do pastor Daniel. Eu queria dizer, meus queridos, que a igreja não é de Calvino, não é do Caio, não é do pastor Martorelli, não é do pastor Daniel, a igreja não é de João, mas a igreja é de Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre essa afirmação de fé, de que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, é que Ele disse, edificarei a minha igreja. E eu penso, meus queridos, que quando Jesus faz essa afirmação, Ele tinha em mente um projeto de igreja. Quando Ele diz, olha, eu vou edificar a minha igreja, Jesus provavelmente tinha um projeto de igreja em sua mente, um projeto de igreja que estava no coração do Pai. E é com base nisso que eu gostaria que nós refletíssemos sobre o projeto de igreja do coração de Jesus. Projeto de igreja do coração de Jesus. Em primeiro lugar, essa igreja é uma comunidade missionária. Essa comunidade missionária, ela obedece à ordem e consequências do ID. Em Mateus, no capítulo 28, versos 18 a 20, diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a ordem e consequências do ID? O texto é bem claro. Primeiro é fazer discípulos de todas as nações. Depois batizar esses discípulos. Eu me lembro que há algum tempo atrás o reverendo Martorelli pregou uma mensagem aqui sobre o batismo de João Batista e o batismo bíblico, onde ele afirma que esse batismo é um batismo de arrependimento, aquele que cura a eterna ferida da alma, como ele se expressou. E não é apenas uma formalidade da igreja. Eu penso que Jesus, quando estava dizendo, olha, batize, ele estava pensando nisso, até porque aquele ladrão da cruz, ele batizou lá na cruz, não teve água, não teve batistério, não teve nada. Ele batizou o ladrão lá na cruz quando ele disse, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Essa comunidade missionária que obedece à ordem e consequências do ID, ela faz discípulos, ela batiza os seus discípulos e ela também ensina-os fielmente a palavra de Deus, como o texto diz, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Diante de tantas vozes que ecoam no mundo de hoje, a palavra da cruz ela deve ser ensinada de forma fidedigna, não para agradar a quem quer que seja, para comover quem quer que seja, mas ela deve ser ensinada para a edificação da igreja do Senhor, para que as pessoas possam guardar todo o ensino de Jesus. E faz-se necessário também lembrar aqui, queridos, que de acordo com esse texto, para que a gente cumpra essa missão, nós temos a garantia do poder de Deus que foi dado ao Senhor, tanto nos céus quanto na terra. Além do que, Ele promete também que vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Deus Emanuel, é Deus conosco. Eu não entendo, meus queridos, uma igreja que não quer crescer. Muito embora, na maioria das vezes, a igreja nasce assim. Foi assim lá no Novo Testamento também. Não é? Essa comunidade cristã, quando ela nasce inicialmente, ela não tem a primeira intenção de ser uma grande igreja, mas um grupo que se junta ali para orar, para chorar juntos, para poder compartilhar suas dores, suas fraquezas. Mas aos poucos esse grupo vai crescendo, e começam a surgir necessidades de igreja. Começam a se aproximar pessoas que têm necessidade de serem batizadas. Nós começamos a sentir necessidade de partir o pão. Começa a haver necessidade de casamento e tantas outras coisas. Essa igreja ela vai se institucionalizando, ela vai se formando em igreja. E agora já não é mais pessoas feridas buscando consolo umas nas outras, mas é o Evangelho de Jesus sendo vivido
e ali nasce uma igreja que partiu do coração de Deus. Eu imagino que aqui a comunidade cristã deve ter começado mais ou menos assim. A igreja de onde eu vim também começou assim. E a igreja primitiva, lá no início, também começou assim. As pessoas estavam lá desconsoladas, o seu mestre havia morrido. Eles começaram a juntar-se ali, orar juntos, e chorar juntos, e ter saudades do mestre, mas começaram a pregar essa palavra e essa igreja foi crescendo. Então, meus amados, é fundamental que, como igreja de Jesus, nós pensemos também no crescimento numérico da igreja. Não porque queremos mostrar a ninguém que a nossa igreja é grande, mas porque o dom natural da igreja é fazer discípulos de todas as nações, está lá no texto. Você pode não ter dom nenhum. Há igrejas há comunidades que se fincam muito nessa questão dos dons espirituais. E, de fato, ele distribui dons para a sua igreja. Você pode não ter nenhum dos 11 lá, dos 11 mais que estão lá em Coríntios. Mas um tenha certeza que você tem, é fazer discípulos. Esse é natural. Esse, no momento que você nasceu de novo, ele disse para você, vá, faça discípulos de todas as nações. Então, queridos, é fundamental que, como igreja, a gente pense também no crescimento numérico da igreja. Porque é uma ordem expressa do Senhor da igreja, é um imperativo. Os verbos ir e fazer discípulos, eles não aparecem aqui, no próprio texto original grego, ele não aparece como uma opção, ele aparece como uma ordem, como um imperativo. Não dá para retrucar, não dá para dizer não. Deus está dizendo vá, quer você queira, quer não, vá e faça discípulos de todas as nações. Ensine a eles a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E a garantia para você ir é o poder que me foi dado tanto nos céus quanto na terra. O verbo ir, aqui nesse texto de Mateus, queridos, ele também dá a ideia de uma ação contínua. Ele poderia ser traduzido como indo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que enquanto vocês forem, preguem. Seja na escola, seja na faculdade, enquanto você vai, onde você estiver, pregue. Era assim também lá na igreja do Novo Testamento. As mulheres estavam na beira dos rios, lavando suas roupas e falando para aquelas que não eram cristãs acerca do Jesus que havia aparecido há anos atrás, há meses atrás, há dias atrás, e que tinha morrido na cruz do Calvário. E ali as pessoas eram evangelizadas e a igreja foi crescendo dessa forma. A igreja foi perseguida, enquanto ela era perseguida, enquanto ela estava fugindo, ela estava espalhando o evangelho para o mundo da época. Onde quer que você esteja, meu querido, em que situação você estiver, pregue o evangelho do reino. Essa é a mensagem de Jesus. Essa comunidade missionária, que era projeto do coração de Jesus, ela também se doa pelo reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos dá esse exemplo claro de autoentrega exclusiva ao reino de Deus. Em sua primeira carta aos Coríntios, ele diz, assim corro eu, não sem meta, assim luto não como quem desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo aqui é que ele dá o melhor de si para o reino de Deus. Não apenas o seu dízimo, as suas ofertas e suas contribuições, mas a sua mente, o seu coração, as suas forças. Paulo se entrega totalmente ao serviço do reino. E a igreja, que era projeto de Jesus, a igreja que cumpria a missão, era a igreja que se doava também pelo reino. Essa comunidade missionária, ela não somente cumpre a ordem e consequências do ID, não somente se doa, mas também ela investe no crescimento do reino, ela investe recursos no crescimento do reino. O projeto de igreja do coração de Deus é que essa comunidade que obedece ao ID, ela também invista nessa obra. Nada se faz sem dinheiro, queridos. Isso é desde os tempos de Jesus. Certa vez Jesus estava lá no templo, observando as pessoas trazerem ofertas, e Jesus destacou a oferta de uma viúva pobre que foi lá e colocou uma moeda de pouco valor, talvez para as pessoas que estivessem ali.
Mas o que Jesus destaca é que aquela mulher não tinha nada, mas queria doar para o reino de Deus tudo. É o reconhecimento de que tudo vem de Deus e que a Ele deve ser devolvido. Cabe também dizer aqui, queridos, que Deus não precisa de dinheiro, Ele se basta. Mas a igreja local precisa. E que nada na igreja se faz sem dinheiro, sem recursos. Infelizmente, da década de 70, final da década de 70, 78 para cá, a igreja começou a bilindrar muito para ensinar sobre contribuição, sobre dízimo de ofertas, porque até final da década de 70, pastores e igreja eram vistos como pessoas abnegadas que se doavam para o reino. De lá para cá, foram conhecidos como ladrões que cobravam o dízimo das pessoas em troca de bênçãos, de promessas, de curas e etc, etc. Mas na verdade, queridos, é que dízimo, ofertas, dinheiro na igreja é coisa bíblica e que a gente precisa doar. Essa comunidade missionária, ela investe no reino de Deus. Nada se faz sem recursos. Missões não se faz sem recursos. E quando falo recursos aqui, queridos, eu não falo somente de dinheiro, mas falo também de recursos materiais, recursos humanos e também financeiros. Em segundo lugar, a igreja, que é projeto do coração de Jesus, quando fez aquela afirmação para Pedro, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, é que essa igreja é uma comunidade terapêutica e não patológica. Infelizmente, queridos, um percentual altíssimo de evangélicos figuram aí nos hospitais psiquiátricos, estão padecendo em clínicas psiquiátricas, vítimas das escleroses produzidas pela própria igreja. São pessoas que em muitos casos não conseguem mais se aceitar, ou porque não tem o fogo santo, ou porque não tem o poder, ou ainda porque caíram e foram excluídos do convívio da igreja, do convívio dos irmãos, ou então esses irmãos se afastaram deles, ou simplesmente porque não conseguem viver o alto padrão legalista que a própria igreja impõe, sustentado por algumas doutrinas de homens, dentre tantos outros absurdos que se cometem, queridos, dentro das cercanias da igreja em nome da fé. A igreja que estava no coração de Jesus era uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura e não de doença. Jesus veio para curar feridas. No projeto de igreja que estava em seu coração, essa igreja deveria curar as feridas e não abri-las. E muitas vezes é o contrário, parece que acontece, né? E parece que as maiores feridas são abertas dentro das cercanias da igreja, são abertas nos lugares onde a cura devia existir. E aqui eu queria que a gente pensasse sobre dois tipos de cura, que eu tenho certeza que Jesus também tinha em mente quando pensou que sua igreja seria uma comunidade terapêutica. Primeiro, Jesus pensou que essa igreja deveria curar as feridas do corpo, as feridas físicas. Jesus teve todo o seu ministério marcado por curas e milagres. Infelizmente, existe uma corrente teológica que não acredita mais que essas coisas existam hoje, que não existe mais cura e milagre para os dias de hoje, que é sinais apenas do passado. Quando Jesus enviou os 12 em missão, Ele deu a eles poder para curar feridos e expulsar demônios. Em Mateus, no capítulo 10, versos 7 e 8, ele diz: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste e de graça dai. Na grande comissão registrada no Evangelho de Marcos, Jesus diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Interessante que esse texto de Marcos me faz me lembrar uma história bem engraçada. Havia numa certa igreja um pastor daqueles que
sustentavam essa ideia de que os milagres são sinais do passado e não de hoje. Havia lá também um presbítero bem piedoso, um homem de oração, que acreditava em tudo na inspiração verbal e plenária da palavra de Deus, acreditava em tudo que está na Bíblia. E havia também lá uma irmãzinha que estava doente, padecendo de uma doença terminal. E esse pastor, ele sempre ia, a cada semana, ele ia na casa da irmã visitá-la para confortá-la em seus últimos dias de vida. E foi lá diversas vezes visitar a irmã, e certo dia foi o presbítero, porque o pastor não podia estar lá, o presbítero foi visitar a irmã. Chegou lá, abriu a palavra de Deus, leu para a irmã, orou com a irmã: Senhor, se tu quiseres, tu pode curar essa enfermidade dessa irmã, como está aqui na tua palavra. Foi embora. Passado algum tempo, o pastor volta e faz: vou visitar a irmã, deve estar lá nos últimos dias dela. Estou indo lá levar a extrema unção para poder dar a despedida final, porque eu acredito que na próxima visita eu já estarei fazendo a cerimônia fúnebre dessa irmã. E quando chega lá, está lá a irmã varrendo o quintal, cantarolando, louvando a Deus. O pastor se assusta e faz: oi, o que aconteceu, irmã? A senhora foi curada? Ela fez: fui, pastor. O presbítero não esteve aqui mês passado? Ele esteve aqui e abriu o texto, abriu a Bíblia lá em Marcos, onde diz lá, aquele texto que diz lá que o Senhor deu poder à sua igreja. Quando ele mandou a igreja ir pregar, ele deu poder também para que elas curassem os enfermos. O presbítero orou por mim, colocou a mão na minha cabeça, perguntou se tinha azeite aqui na minha casa. Tinha, eu dei para ele. Ele impôs as mãos sobre minha cabeça, orou e eu estou aqui curada. Pastor, irmã, a senhora não sabia, irmã, que esse texto de Marcos, ele não está nos melhores originais? Mas disse: ah, é, pastor? Tá não. Tá não, irmã. Ela fez: não está nos melhores originais, tem esse poder todo, imagina se tivesse, hein? É assim, queridos. Jesus enviou a sua igreja para curar feridas do corpo mesmo. Eu fico pensando muitas vezes, quando a gente faz aqui nossos pedidos de oração e diz: olha, ora lá por um parente ou um ente querido que está doente. Se a gente, quando traz esses pedidos para a igreja, isso não é apenas uma mera formalidade, ou se a gente não vem apenas na esperança de que Deus pode curar, ou se a gente vem na certeza de que Deus vai curar. Há uma diferença muito grande em eu chegar e pedir uma oração: irmão, olha, ora lá pelo meu pai, ele está doente. E no meu coração eu tenho a esperança de que, se o irmão orar, Deus vai curar o meu pai. Ou eu chegar e dizer: irmão, ora pelo meu pai que ele está doente. E eu tenho certeza que quando chegar em casa, ele já levantou da cama. Porque foi esse o poder que Jesus conferiu à sua igreja. E era essa igreja que Jesus tinha em mente. Uma igreja que viu ele fazer milagres. Aqueles discípulos acompanharam Jesus naquele período, vendo todos aqueles milagres. E quando ele disse: olha, sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele pensava numa igreja que estava preocupada com a cura do corpo também. Tiago, também discípulo de Jesus, ele escreve em sua carta: se alguém está entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém entre vós alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Eu não vejo dúvida nenhuma de Tiago, nenhuma expressão aqui no subjuntivo grego, que é o modo da dúvida. Eu só vejo ele fazer a afirmação de certeza: a oração da fé salvará o enfermo e ele ficará curado. Essa comunidade terapêutica, queridos, ela não somente se preocupa com curar as feridas do corpo, mas também as feridas da alma. Quantos não estão sofrendo dores tremendas na alma, queridos, e têm guardado essas dores para si mesmo? Já não acreditam mais na igreja, já não buscam mais nela o consolo para suas almas feridas. Quantos não têm receio de falar dos seus pecados, de suas fraquezas, porque não encontram na igreja mais um ambiente de perdão ou um ombro para chorar e lamentar as suas fraquezas? Às vezes nós mesmos, pastores, somos tratados como semideuses, pessoas sem fraquezas e sem dores. Eu me lembro, meus amados, que lá em Surubim, é engraçado isso, mas um irmão chega para mim para perguntar se pastor também defecava.
Porque para ele, o pastor era uma pessoa tão santa que não tinha necessidades de homem. Era um semideus. E muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Porque nós nos revestimos de uma capa de santidade e fortaleza, e por dentro nós de fato somos cacos quebrados, somos homens na mais pura expressão da palavra. E muitas vezes acabamos também como pessoas solitárias, que não têm um ombro amigo, com quem compartilhar nossas fraquezas e nossas dores. Até porque muitas vezes perdemos a confiança já na classe pastoral, que serve muitas vezes para ouvir e tratar o problema dos outros, mas não confia mais uns nos outros. Queridos, nesses últimos 10 anos, o dia mais gratificante da minha vida foi aqui, num convite que o reverendo Martorelli me fez para participar de uma reunião de pastores. E aqui eu pude abrir meu coração, falar das minhas fraquezas, falar dos meus pecados, falar das minhas quedas, sem estar preocupado quem ia apontar o dedo, quem ia dizer que eu era mais pastor ou menos pastor por isso, era mais santo ou menos santo por isso. E o que encheu ainda mais meu coração de alegria foi que depois de falar de todos os meus pecados, o reverendo Martorelli fez: João, impetra sobre nós a bênção apostólica. Sabe, queridos, a igreja tem que ser esse ambiente de perdão, de restauração para a alma, onde as pessoas vêm e encontram consolo, onde as pessoas vêm e encontram paz, onde as pessoas vêm e podem derramar os seus corações, sem estar preocupado com quem está do lado, sem estar preocupado se o irmão vai achar que você é mais santo, menos santo. Aquela irmãzinha que ora tanto, que dá tanto aleluia alto na igreja, mas tem aquele pecado. Tem, porque se ela não tivesse, não é para estar aqui, é para estar no céu. Enoque foi um homem tão santo que Deus disse: olha, não fica mais na terra não, vem. É assim, querido, lugar de santo é no céu. Eu costumo dizer que o lugar de gente que não presta é na igreja. É safado, é ruim, venha para a igreja, querido, aqui é o seu lugar. Ah, não, pastor, primeiro eu vou deixar de fazer isso. Deixe não, meu irmão. Deixe não, porque se você ficar santo, você não vai passar nem por lá, você vai direto. O lugar de santo é lá. Aqui é lugar de gente que está em processo contínuo de restauração, de busca de cura para a sua alma ferida. Quando olhamos para Jesus, nós vemos que ele tem uma atitude assim. Lá no Jardim das Dores, no Getsêmani, Jesus convida os seus discípulos para orar com ele, para partilhar com ele aquele momento de dor. A minha alma está profundamente triste até a morte, Jesus disse. Fiquem aqui, vigiem comigo. Projeto de igreja do coração de Jesus. Essa igreja tem que ser uma comunidade terapêutica, que se preocupa com as feridas da alma, que consola, que chora junto acima de tudo. Aqui, meus queridos, é o lugar. Esse aqui é o abrigo onde você poderá encontrar conforto, perdão, sossego para as dores que lhe afligem a alma. Traga aqui para o altar as suas dores. Derrame aqui a sua vida diante de Deus. Aqui é o lugar de você encontrar cura para a eterna ferida da alma. Jesus, quando foi prometido pelos profetas, ele foi prometido como aquele que viria para trazer esse consolo para a alma. Em Isaías, no capítulo 61, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr em Sião os que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. As dores de tua alma, queridos, têm seus dias contados. Vem aqui para o altar e derrame o seu coração. Em Jesus, na igreja que ele projetou, acabaram-se os dias de tristeza. Ele te dá uma coroa ao invés do pó e das cinzas de tristeza.
Ele te dá óleo de alegria, em vez das lágrimas de choro. Roupas novas, queridos. Vestes de louvor. Tira aí essa roupa velha de pranto, de choro, de angústia, de mágoa, de coração ferido, e troca pelas vestes novas que Ele te dá. Hoje Ele está te oferecendo vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Por fim, meus queridos, essa igreja que Jesus tinha projetado em seu coração, quando Ele afirmou a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, essa igreja é também uma agência de transformação social. O ministério de Jesus foi marcado pela preocupação com os excluídos da sociedade. Primeiro Ele escolhe ali 12 discípulos das pessoas mais excluídas da sociedade: pescadores, publicanos, cobradores de impostos, pessoas que eram odiadas na época. Depois Jesus perdoa uma prostituta, ressuscita o filho de uma viúva pobre. Tem um significado social muito grande ser viúva, pobre e perder um filho. Ele se assenta e come com publicanos e pecadores. E esse é o mesmo Jesus que fala para Pedro que vai edificar uma igreja que estava baseada nele, no Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus tinha em mente que essa igreja deveria ser uma agência de transformação social, assim como ele foi em todo o seu ministério. Os apóstolos entenderam isso. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Notem, queridos, que a salvação de fato não é pelas obras, mas Deus preparou as obras de antemão, para que a sua igreja as praticasse. Boas obras só é possível de praticar, meus queridos, quando nós olhamos para o lado, quando olhamos para o outro, quando olhamos para fora da igreja e não para dentro da igreja. Tiago, ele é mais enfático e chega a afirmar que a fé sem obras é morta. Ele diz que se alguém vir algum irmão necessitado e dizer: vai em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem nada fazer, se tem uma fé morta. Muitos são os desafios sociais, queridos, que nós temos. Não apenas a fome, a miséria, mas na política e em todas as esferas sociais. Eu lembro que quando estávamos em Surubim, nós incluímos lá no calendário da cidade um programa chamado Vem Louvar Surubim, onde a gente reunia todas as igrejas evangélicas e fazíamos um grande evento de louvor. Eu lembro que uma vez a gente colocou até ali, lá no interior, partidos, questão de vida ou morte, partidos políticos. E nós colocamos lá as duas famílias inimigas, que representavam os dois partidos políticos da cidade, colocamos no mesmo palanque, porque ali era um evento que estava transformando, estava mudando a história da cidade. Incluímos também no calendário cívico da cidade uma vigília cívica, onde naquela época somente a Igreja Católica ia lá, celebrava uma missa e pronto. E eu fui lá na Secretaria da Educação, que era quem organizava, conversei com a secretária e disse: olha, nós gostaríamos de fazer parte também, gostaríamos que as igrejas evangélicas fizessem parte. Ela disse: mas se for para ir para a igreja evangélica, eu tenho que abrir para todas as religiões, para os espíritas, para os maçons. Eu digo: Bárbara, que boa ideia! Por que a senhora não faz uma vigília onde todas as religiões podem se expressar? Afinal de contas, todos fazem parte da cidade. E eu tive notícias recentemente, já fazem 10 anos que saí de Surubim, que até hoje essa vigília cívica acontece lá com a participação de todas as igrejas evangélicas da cidade. É assim, queridos, são muitos os desafios sociais e a igreja precisa estar presente nesses desafios. Eu penso que quando Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele estava pensando no uso do sal naquela época, que era esfregado na carne e ali era deixado para que aquela carne não viesse a apodrecer, para que ela pudesse ser conservada. Eu penso que Jesus, quando disse: olha, vocês são o sal da terra,
e a luz do mundo, Jesus estava pensando que essa igreja deveria ser esfregada no mundo. Esse mundo que está apodrecendo, essa sociedade que já não tem mais valores. Jesus está dizendo, olha, vocês são o sal que vão impedir que essa sociedade apodreça. Vocês são a luz que vão trazer iluminação para as trevas sociais na qual essa sociedade está inserida. Jesus, queridos, quando pensou na igreja dele, ele também pensou que essa igreja deveria ser uma igreja que transformava a sociedade. Concluindo, queridos, nós vimos que o que importa é quem é Jesus para você. Ele não quer saber a opinião dos outros, mas que opinião você tem a respeito dele? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador, a solução para os nossos pecados, para as nossas dores, para a nossa condenação eterna. É Deus que está nos mais altos céus, mas também é Deus Emanuel, Deus conosco, que está aí no seu coração, por meio do seu Espírito Santo, em meio às suas aflições e dores. É o Senhor da igreja, sobre quem ela está edificada. E seu projeto de igreja é que essa igreja seja uma comunidade missionária, que obedece à ordem e consequências do ID, que é fazer discípulos, batizar, ensiná-los fielmente a palavra de Deus. Que essa comunidade também invista recursos no reino de Deus, que se doe por esse reino, que seja uma comunidade terapêutica e não patológica, que seja uma comunidade que cura as feridas do corpo e da alma, que seja uma comunidade que se preocupa com os desafios que estão ao nosso redor. Estamos aqui, queridos, é um bairro nobre, mas eu lembro que a primeira vez que vim para cá eu me perdi, aí fui bater ali, lá na frente. Quando cheguei no final da rua fiquei com medo. Eu digo, meu Deus do céu, será que não vão me levar junto com o carro e tudo aqui dentro? Fiquei com medo porque estava num local que eu não conhecia. Apesar de que eu já fui militar do Exército, fui investigador criminal, trabalhei muitos anos infiltrado em meio de favela, sei mais ou menos o que é isso, mas eu estava ali não como militar, estava ali como um servo do Senhor, com a Bíblia do lado, dentro de um carro, e perdido num local onde a gente muitas vezes está acostumado a dizer, pessoas se perderam dentro de comunidades carentes, e lá mesmo ficaram porque tentaram assaltar, ou foi confundido com polícia, foi confundido não sei o que, o traficante matou. Nós estamos inseridos numa sociedade cheia de desafios, e o principal desafio da sociedade, queridos, em primeiro lugar, é buscar essas pessoas, para restaurá-las para o reino de Deus. Que o Senhor nos ajude a ser a igreja que Ele projetou que fôssemos, que a gente possa começar a pensar na igreja que cresce sadia, porque faz discípulos, e discipular é trazer alguém para andar do seu lado. Você não precisa converter através de sua vida 100 pessoas no ano, mas se você conseguir passar um ano ensinando a uma pessoa a servir fielmente ao Senhor, você já ganhou mais que o mundo inteiro, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, queridos, em nome de Jesus, eu oro para que sejamos, todos nós, a igreja que Ele queria que fôssemos. Amém?